Boa noite. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realiza nessa noite sessão solene para entrega do título de honra ao mérito aos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Paulo Pereira de Carvalho e Mileide Cury Andere, pelos relevantes serviços prestados ao município, nos termos do Decreto Legislativo número 85 e número 86, de 26 de setembro de 2019, de minha iniciativa. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene. Solicito aos vereadores Pedro Comura que acompanhe até a mesa principal as autoridades que serão nominadas pelo vereador Protásio Nogueira. Excelentíssimo senhor Juliano Abi, vice-prefeito do município de Mogi das Cruzes, neste ato representando o prefeito Marcos Melo. Subtenente Rogério Coelho Barbosa, chefe de instrução do TG 02052. Padre Tiago Fragoso de Oliveira, vice-diretor do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus. Saul Grimber, pró-diretor administrativo da Sociedade Educacional Brás Cubas. Marco Antônio Nogueira Zatsuga, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. E os nossos homenageados, que eu gostaria que todos recebessem em pé com uma salva de palmas, senhor Mileide Cury Andere e Paulo Pereira de Carvalho. Informo que essa sessão solene é transmitida ao vivo pelo canal digital 60.2 UHF TV Aberta, canal 7 da NET e ainda pelo site da Câmara. Mais uma vez, solicito a todos que fiquem em posição de respeito para o hino nacional, seguida da canção do expedicionário.
sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas erres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Você sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana de um pouco, dois é bom, três é demais, venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do Seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sei que volte para lá, sei que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil.
As terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu canal. Deixei lá atrás meu terreno, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canta o sabiá, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu coral, a arma do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Venho do além desse monte que ainda azula o horizonte, onde o nosso amor nasceu, no rancho que tinha ao lado, um coqueiro que coitado, que saudade já morreu. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas, que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu coral, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Solicito ao vereador Protásio Nogueira que faça a leitura das justificativas de ausência e cite a presença de outras personalidades. Para o vereador Pedro Comura, mandaram também o professor José Cardoso Pereira, ex-vereador e ex-presidente dessa Câmara Municipal. Sinta-se sempre em casa, Cardozinho.
sempre diretora de ensino, Tereza Lúcia, seja sempre bem-vinda a essa casa. E nesse ato até representando como vice-presidente do Lions Club, Estância, seja bem-vinda. Primeiro Sargento França, de Paulo Alves, instrutor do TG 02052. Antônio Mendes, capitão reformado do Exército, seja bem-vindo a essa casa. José Curianderi Filho, ex-vice-prefeito de Biritiba Mirim. Senhor Amâncio Aires, vice-presidente do Sincomércio de Mogi Alto Tietê. Dr. Paulo Soares, nosso secretário legislativo e da Câmara Municipal. Senhor Antônio Mercado e Dora Mercado, capitão de mastro da Festa do Divino de 2020, né? 19, desculpa. Sim, eu vou arrumar. Não é do ano que vem, desse ano. Leonildo Salles de Abreu, vice-presidente da Associação Pro Divino. René Marques, mediador e conciliador judicial da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Também mandaram justificativa, agradecendo o convite e declinando que não puderam estar por outros compromissos já assumidos. Excelentíssimo senhor Estevão Galvão de Oliveira, deputado estadual. Regina Coelho Bezerra de Melo, magnífica reitora da Universidade de Mogi das Cruzes, UMC. Solicito ao vereador. E mais, desculpe alguns que a gente não tenha citado, sejam todos bem-vindos a essa casa, principalmente a essa solenidade. Solicito ao vereador Protásio que faça a leitura dos dizeres inseridos no diploma de cidadão mogiano. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Legislativo número 85, de 26 de setembro de 2019, de iniciativa do vereador Otto Fábio Flores de Rezende, confere ao veterano da Força Expedicionária Brasileira, FEB, senhor Paulo Pereira de Carvalho, o título de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, quero dizer mais, ao nosso país. Mogi das Cruzes, 18 de outubro de 2019, Diego Amorim Martins, primeiro secretário, Rinaldo Sadal Sakai, presidente. Convido as autoridades da mesa para acompanhar esse vereador na entrega dos diplomas de honra ao mérito aos veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Paulo, doutor. Afastar essa cadeira aqui. Nossa, aqui, deixa eu ver. Vai entregar para o seu Paulo e depois ele vai entregar o seu. Pode cair. Fica aqui. Valeu. Câmara. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Legislativo número 86, de 26 de setembro de 2019, de iniciativa do vereador Otto Fábio Flores de Rezende, confere ao veterano da Força Expedicionária Brasileira, FEB, senhor Mileide Curianderi, o título de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados ao município e ao nosso país.
Mogi das Cruzes, 18 de outubro de 2019. Diego Amorim Martins, primeiro secretário. Rinaldo Sadal Sakai, presidente. Parabéns, seu Milei. Parabéns, seu Paulo. Eu vou pedir para ele trocar. Por quê? Para ele assumir a presidência. Solicito ao vereador Protássio que assuma a presidência. Com a palavra, o vereador Otto Rezende, autor da propositura. Boa noite. Agradecer ao presidente da mesa, agora, vereador Protássio Nogueira, que está me secretariando hoje. Agradecer a presença do nosso vice-prefeito Juliano Abi, vice-prefeito de Mogi das Cruzes, ao subtenente Rogério Coelho Barbosa, chefe da instrução do TG 02052, obrigado. Padre Tiago Fragoso de Oliveira, vice-reitor do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus. Saul Grimber, pró-reitor administrativo da Sociedade Educacional Brás Cubas. Marco Antônio Nogueira Satsuga, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Homenageado, seu Milei de Curianderi. E o nosso outro homenageado, Paulo Pereira de Carvalho. Senhoras e senhores, que nos assistem pela TV Câmara, uma ótima noite a todos. É com imensa satisfação que nessa noite entreguei, em nome dessa Câmara Municipal, esse diploma de honra ao mérito aos competentes e bravos senhores Milei de Curianderi e Paulo Pereira de Carvalho. Eles que são a força viva dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que muito orgulham nossa cidade de Mogi das Cruzes. É nosso trabalho, com esta homenagem, e em expressar o reconhecimento do povo brasileiro e mogiano, aqueles que, integrando a Força Expedicionária Brasileira nas batalhas sangrentas da Segunda Guerra Mundial, merecem de nós o eterno reconhecimento da nossa comunidade em nome da pátria. Esses homens são símbolos vivos da vitória da democracia sobre o nazismo e o fascismo, regimes totalitários sob cuja égide milhões de seres humanos foram ameaçados, atormentados, subjugados e exterminados no episódio mais hediondo da história da humanidade. Naquele momento, o Brasil contribuiu com eficiência, determinação e, sobretudo, com êxito no que lhe foi atribuído. Convicto disso, venho reiterar a importância da revalorização histórica da Força Expedicionária Brasileira, seguramente fundamental na prevalência dos ideais democráticos e libertários das nações aliadas sobre o totalitarismo defendido pelos países do eixo. Fazer essa homenagem a esses grandes homens é resgatar parte da imensa dívida que temos para com os bravos soldados brasileiros que embarcaram para as frentes de combate italianas e arriscaram suas vidas, sob condições extremamente adversas, com o ideal de contribuir para a construção de um mundo melhor. Cumpre lembrar que o Brasil é um país declaradamente pacífico,
uma nação que esteve fora do cenário da guerra até 1942. Entretanto, em face dos arbítrios e do verdadeiro genocídio capitaneado pela tirania de Hitler e Mussolini, nosso país foi compelido a romper relações com os países do eixo, postando-se com firmeza ao lado das nações aliadas. Os vários navios mercantes brasileiros torpedeados por submarinos alemães, somados à indignação e forte movimento popular, levaram o governo a criar a Força Expedicionária Brasileira em 1943. Na realidade, a criação da Força Expedicionária Brasileira pretendia, em primeira instância, promover a defesa do Brasil, que era covardemente agredido pelos comandados de Hitler. Além disso, o intuito era contribuir de modo ativo para garantir a permanência dos ideais democráticos fortemente ameaçados naquele instante. Assim, em meados de 1944, cerca de 25 mil brasileiros embarcaram para as frentes de combate italianas e arriscaram suas vidas, sob condições extremamente adversas, embrenhando-se numa luta de 7 meses e 19 dias, em meio à qual tombaram 481 brasileiros. Foram combates duríssimos, enfrentados com bravura, com destemor, e logo vieram as primeiras vitórias. A ocupação de Massarosa, a tomada de Camaiore e a queda de Monte Plano prenunciaram que a derrota do adversário não tardaria. Já no início de 1945, as tropas brasileiras participaram de modo decisivo da conquista de Monte Castelo, Castelnuovo e Montese, e em 2 de maio daquele ano, contribuíram para a capitulação do último corpo de exército inimigo do território italiano. Com a participação do Brasil junto às forças aliadas, em 8 de maio, a guerra acabaria na Europa com a rendição da Alemanha. Poucos meses depois, em agosto de 1945, a rendição total aconteceria, pondo fim ao conflito e fortalecendo os preceitos de liberdade e democracia que caracterizaram as construções sociais e políticas no mundo a partir de então. Meus amigos, temos que enaltecer e agradecer aos grandes Milei de Cury Andere e Paulo Pereira de Carvalho e seus familiares que aqui presentes representam os que tombaram em campo de batalha, os que já partiram e aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui nessa sessão solene da Câmara Municipal. Quero, nessa oportunidade, estender essas homenagens a todos os membros das Forças Armadas, por meio do Tenente Rogério Coelho Barbosa, pois a história da Força Expedicionária Brasileira se confunde com a do Exército, a da Aeronáutica e da Marinha do Brasil, ao lembrar o quão importante é o papel das Forças Armadas em um regime democrático e as inúmeras tarefas que eles desempenham em prol da sociedade, às vezes pouco conhecidas e pouco valorizadas pelo cidadão comum. Mas posso afirmar que hoje, por força do destino, o sentimento do povo brasileiro é de um grande orgulho de nossas Forças Armadas. A vocês também o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. Não há dúvida de que essa página de nossa história precisa ser recontada e disseminada para que os ex-combatentes brasileiros recebam da sociedade e do Estado o valor que é devido. Aqui, ao contrário do que aconteceu em outras nações, nossos heróis de guerras ainda não mereceram a contemplação, a reverência, a distinção, a altura, que tanto merece como exemplo de bravura e civilidade que constitui. Há de se festejar, pois temos hoje uma democracia forte e estável, alicerçada seguramente nos ideais que pautaram a conduta daqueles que combateram em favor da liberdade e da democracia há tantos anos. Encerro cumprimentando e agradecendo do fundo da minha alma aos 2 grandes expedicionários aqui presentes. Suas histórias se confundem com a história de Mogi das Cruzes. A eles fica o nosso carinho e total reverência. Parabéns e muito obrigado a todos. Solicito ao vereador Otto Rezende que assuma a presidência da mesa.
Convido para fazer uso da palavra senhor Saul Grimber. Está tudo certo? Pegou a mão aí? Não era para falar nada. Mas o momento é muito ímpar para todos nós. Por quê? Porque nós estamos aqui para lembrar esses dois homens fantásticos e muitos daqueles outros que não estão aqui, mas que fizeram parte desta FEB e que foram lá, e não sei se vocês notaram bem, mas que cantaram que eu não deixe de voltar para minha casa. Eu não deixe de voltar para lá. Eles foram para batalhar, mas queriam voltar para cá, porque tenha certeza, não existe lugar no mundo melhor para morar do que aqui. E eles foram, heróis que são, e voltaram para cá. Voltaram para suas famílias, voltaram para o nosso Brasil. E como o nosso vereador disse, infelizmente, nós não os homenageamos como eles mereciam. Era para ter muito mais louvor para esses homens que se arriscaram a sua vida. Quem daqui teve a experiência de arriscar a sua vida? Pensa nisso. Quem daqui teve a experiência de ficar na frente de um alemão ou de um japonês? Muitos tiveram isso. E voltaram. Pensam a cabeça deles, como essa cabeça é fantástica de você ficar numa batalha, cheio de bala por todos os lados, e voltar para falar, vale a pena ser brasileiro. Vale a pena fazer parte da FEB. Vale a pena voltar para cá e falar para os nossos filhos e nossos netos que o Brasil vale a pena. Pensa isso. Nessa noite, nós temos que pensar isso. Que eles deveriam ser louvados muito mais do que são. Graças a Deus que os nossos vereadores aqui de Mogi, senhor presidente, eu agradeço isso, e esses que estão aqui na mesa, tiveram essa noite de iluminação, essa noite de alegria que nos deu, de prestar essa homenagem de honra ao mérito para esses homens que arriscaram a sua vida por nós. Posso não compará-los, mas posso falar que também nosso Senhor Jesus Cristo fez isso também. Ele deu a vida por nós. E muitos que não estão aqui deram a vida por nós. Esses que estão aqui, graças a Deus, estão aqui. Então, que eles sejam aquelas pessoas felizes com as suas famílias para falar para a gente que vale a pena um Brasil livre. Que, graças a Deus, repita as palavras, vereador, o nosso exército, a nossa marinha e a nossa aeronáutica é fundamental, e aqui eu agradeço vocês dois por estarem aqui, para que o nosso Brasil continue livre, apesar de tudo que falam, porque nada vale mais do que Milede, nada vale mais do que Paulo, nada vale mais do que eles falarem para a gente, eu vim, voltei e honrei este Brasil. É com esse espírito que eu queria que nós hoje seguíssemos essa cerimônia. De gratidão, seu Paulo, de gratidão, senhor Milede, de gratidão por ter dado a nós a possibilidade de não sermos uma Venezuela, uma Colômbia, umas coisas assim meio esquisitas, né? Nós temos liberdade, e nós devemos a eles. Nós devemos a eles e às nossas Forças Armadas que mantêm isso hoje em dia. Muito obrigado por estarem todos aqui. Todos batendo palma. E eu peço, gente, a gente bateu palma para eles, mas eu queria nesse instante, como a Silvana fala que eu terceirizo tudo, eu queria terceirizar para vocês em pé. Mais uma salva de palma para esses dois. Deus lhe pague, seu Milede. Deus lhe pague, seu Paulo.
Convido para fazer o uso da palavra o Padre Tiago. Muito boa noite a todos. Eu quero saudar esta representação que temos aqui da sociedade mogiana. É com muita honra que pela primeira vez eu me dirijo à cidade de Mogi, desta tribuna ilustre, insigne, pelos gloriosos mogianos que aqui passaram, e me dirijo a esta mesa aqui composta, também à sociedade aqui presente, parentes, sobretudo, dos senhores Milede e Paulo Carvalho. Agradecer e saudar o presidente da mesa, o vereador Otto Rezende, o vereador Protásio Nogueira, secretário, o vice-prefeito Juliano Abbe, na sua pessoa saudar também o senhor prefeito de Mogi das Cruzes, o subtenente Rogério Coelho Barbosa, chefe de instrução do tiro de guerra de Mogi das Cruzes, o meu predecessor na tribuna, Saul Greenberg, pró-reitor administrativo da Sociedade Educacional Brás Cubas, saudar o senhor Marco Antônio Nogueira Zatsuga, presidente da Associação Comercial da nossa cidade de Mogi, e saudar também os homenageados, com muito carinho, o senhor Milede Curienderi e o senhor Paulo Pereira de Carvalho, a quem muito bem cabe a alcunha honrosa de heróis da pátria. A razão, mas, bem dizendo, o pretexto que nos une aqui é uma homenagem digníssima, de autoria do vereador Otto Rezende, de honra ao mérito, título de honra ao mérito aos senhores. Mas esse é só o pretexto. Nós temos múltiplas razões de celebração. A idade avançada, os longos anos, a longa folha de serviços prestados à sociedade de Mogi. Um é mogiano, o senhor Milede é daqui da cidade, e já no nascimento foi abençoado, nasceu no dia de Natal, né? 25 de dezembro. O senhor Paulo Pereira de Carvalho, mineiro. Mineiro que fez sua vida na cidade de Mogi, tornou-se membro da nossa sociedade, membro da nossa cidade. 3 pontos, eu penso que nós podemos resumir a vida dos dois, em 3 pontos. Deus, família e pátria. Se isso é verdade da vida dos 2 homenageados, precisa ser verdade também da nossa vida. Não pode haver verdadeiro progresso, não pode haver uma verdadeira missão de democracia, de liberdade, de tudo aquilo que nós apregoamos, se não são respeitados esses 3 elementos fundamentais e importantes, constitutivos da sociedade: Deus, família e a pátria. Penso que nós podemos resumir a vida de vocês nisso. Foi por Deus, pela família e pela pátria que vocês cruzaram o Atlântico para lutar por um Brasil livre, para lutar pelo fim de um conflito que havia já mais de 5 anos arrastava a Europa para o caos, para a desgraça, ceifando milhões, na verdade, de vidas. Nós contamos aí também os horrores do Holocausto. 7 meses vocês passaram lutando. Colegas, quase 500 tombaram. É por eles também que nós estamos aqui hoje. O título que vocês recebem, não recebem só para si, mas recebem também, tenho certeza que agora se lembram daqueles colegas que com vocês estiveram nas trincheiras, estiveram naquele combate. Deus, família e pátria são valores a serem transmitidos, guardados com carinho, transmitidos às futuras gerações. É por isso que nós estamos aqui também. Essa é uma outra razão pela qual nós homenageamos 2 homens com mais de 90 anos, graças a Deus, que têm nos dado a honra da sua presença na família, mas também na grande família mogiana. E que eu destaco, num tom muito pessoal, já apresentando as desculpas do senhor bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringini, a quem eu represento nesta noite,
Dom Pedro não pôde estar presente porque está recebendo um título de cidadão susanense, mas ele pede para transmitir aos dois um abraço e a certeza de que também a Diocese de Mogi das Cruzes é agradecida pelo testemunho de vida dos dois, particularmente, aqui de modo muito pessoal da minha parte, agradecer ao Sr. Milede pela sua presença na festa do Divino. Ele que é uma figura icônica da nossa festa, ele também é um pouco patrimônio da nossa festa do Divino. O que seria da festa do Divino Espírito Santo sem o Senhor, sem a sua família, sem o trabalho abnegado de vocês como voluntários? Aqui eu saúdo também o Antônio e a auxiliadora Mercado, ex-capitães de mastro, e também representações que temos da Associação Profesta do Divino Espírito Santo. Então, agradecer a Deus. É uma noite de homenagem, justíssima homenagem. Parabenizo o vereador Otto Rezende, autor do projeto. Parabenizo a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes pelo esforço que sempre tem feito de elevar aos olhos de toda a sociedade aqueles que merecem homenagens desse tipo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a vida dos senhores. Convido para fazer uso da palavra o chefe de instrução do tiro de guerra 02052, tenente do Exército Rogério Coelho Barbosa. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Otto Rezende, presidente da mesa, o vereador Protásio Nogueira, secretário, nosso vice-prefeito Juliano Abe, padre Tiago Fragoso de Oliveira, vice-reitor do Santuário Diocesano, o senhor Bom Jesus, o senhor Saul Grimberg, o senhor Marco Antônio Nogueira, Zatsuga, o senhor Milei de Cury Andere, o senhor Paulo Pereira de Carvalho. Então, eu gostaria e a todos presentes, gostaria de desejar uma boa noite e dizer da minha satisfação de estar participando dessa sessão solene, por ser um membro do Exército Brasileiro e estar nessa oportunidade podendo fazer parte dessa homenagem ao senhor Milei de Cury Andere e ao senhor Paulo Pereira de Carvalho. Então, gostaria de parabenizar o vereador Otto Rezende pela iniciativa, pela justa e merecida homenagem ao senhor Milei de Cury e ao senhor Paulo Pereira de Carvalho. Eu vou fazer um breve histórico, já foi falado pelo vereador, mas eu tenho aqui um mais sucinto, que retrata mais alguma coisa a respeito dos feitos dos pracinhas durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 8 de maio de 1945, marcou um momento em que o mundo celebrou a rendição incondicional das forças germânicas na Segunda Guerra Mundial, assinalando o fim dos conflitos mais sangrentos, pelo qual passou a humanidade. Em 1939, a rápida invasão da Polônia pelas divisões Panzer de Hitler deu início à contenda que, em pouco tempo, adquiriu proporções globais. O afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães em nosso litoral foi decisivo para que, 31 de agosto de 1942, Getúlio Vargas declarasse guerra às potências do eixo. O esforço empreendido pelo Brasil junto aos aliados não se resumiu somente ao apoio logístico. Lutamos em solo europeu com arrojo e determinação. O primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira partiu para o Teatro de Operações na Itália no dia 2 de julho de 1944, sob a escolta vigilante das belonaves da Marinha do Brasil e tendo à frente o general Mascarenhas de Moraes. No contexto da guerra, a FEB participou decisivamente no rompimento das duas linhas de defesa alemãs, que barravam o acesso norte da Itália e o sul da Alemanha.
Essas posições fortificadas nos montes Apeninos, região montanhosa de difícil progressão, foram o palco principal onde nossos pracinhas conquistaram inúmeras vitórias, mas também, né, deixaram seu suor e seu sangue. Em 239 dias ininterruptos de intenso combates, com o apoio aéreo preciso da Força Aérea Brasileira, destacam-se as vitórias em Monte Castelo, após 4 tentativas. Montese foi uma das mais sangrentas, que teve 426 baixas brasileiras, em Colétio e Fornovo, quando aproximadamente 20 mil experientes combatentes, a maioria da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, a 90ª Divisão Panzer e de italianos, da Divisão Bersaglieri, renderam-se à febre. Então, aproximadamente, conseguiram render 20 mil soldados, alemães e italianos. Para aqueles que julgam ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil e a guerra, que, inclusive, essa frase foi emblemática, tanto que o símbolo da FEB é uma cobra com cigarro, uma cobra fumando. Então, baseado nessa frase, que se chegou ao símbolo da FEB. Então, para aqueles que se julgavam ser mais uma cobra a fumar que o Brasil e a guerra, estava provado o contrário. Nossa tropa superou todas as expectativas, impondo-se com moral, bravura e disciplina. Os pracinhas, como eram chamados, os soldados brasileiros de origem humilde, mas com inegável determinação, enfrentaram o terreno desfavorável, um inverno rigoroso e um inimigo intrépido e aguerrido. Foram esses mesmos pracinhas que conquistaram o respeito dos exércitos aliados, levando com generosidade e espírito humanitário a esperança ao povo italiano, e tiveram coragem reconhecida, inclusive, pelo próprio inimigo. Na Europa, quase 500 brasileiros tombaram em combate, bravos heróis brasileiros aos quais dedicamos toda a reverência e inspiração. A paz que prevalece é fruto do sacrifício de bravos soldados que, com eles, deram suas vidas pela paz e liberdade. Ao relembrarmos os sacrifícios e as glórias do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lembramos também de todos aqueles que enfrentaram as angústias do combate, particularmente a memória dos que perderam suas vidas no serviço do país, deixando para nossa e para as futuras gerações o inestimável dia da vitória. Passados 74 anos, fica aos brasileiros a certeza que os militares do seu exército, força singular de hoje e de sempre, específica e peculiar, estarão sempre prontos para cumprir o chamado da pátria, para defender seu povo e a sua soberania, com o sacrifício da própria vida. E que a lembrança dos feitos do nosso pracinha permaneça inesquecível em nossos corações. Salve a Força Expedicionária Brasileira, salve os nossos pracinha, salve os nossos expedicionários. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Convido para fazer uso da palavra o amigo vice-prefeito Juliano Abi, representando aqui o prefeito Marcos Mello. Boa noite a todos, boa noite a todas. Uma satisfação, uma alegria enorme, gigantesca. Nós podemos compartilhar um momento tão especial como é esta noite. Após as belíssimas palavras do nosso responsável, coordenador do tiro de guerra aqui da cidade de Mogi das Cruzes, do meu professor, meu sempre chefe, Saul Grimber, assim como do vereador Otto Rezende, ou do padre Tiago, a realidade é que todos nós poderíamos encerrar aqui e comer uma bela pizza no Maracanã, ou um arroz com feijão e macarrão
no antigo restaurante Paulo, mas infelizmente nós não podemos mais gozar desses dois empreendimentos. Então, já que nós temos que trabalhar, vamos encerrar as palavras de homenagem em nome da nossa Prefeitura Municipal, do nosso prefeito Marcos Melo, da alegria que nós temos em poder compartilhar de uma cidade onde nós temos verdadeiros heróis. Compartilhar de uma cidade, viver dentro de uma cidade onde nós podemos saudar, em especial, heróis ainda em vida, heróis ainda desfrutando e nos ensinando a cada dia que se passa. Em nome dos vereadores Otto Rezende, vereador Protásio Nogueira, vereador Pedro Comura, agradecer o convite que nos foi feito por esta Casa do Povo, por esta Casa Legislativa, parabenizar aos vereadores, aos parlamentares, pela atitude honrosa, pela inovação em respeitar a nossa história, em respeitar os nossos verdadeiros heróis. Nosso muito obrigado a vocês, vereadores. Padre Tiago, leve, por favor, nossas saudações a Dom Pedro Stenglini. Subtenente Rogério, novamente meus parabéns pelas palavras, assim como Saul Grimber, grande amigo Marcos Atsuga, meus cumprimentos. João Manso Aires, cumprimentar o senhor Leonídio Salles, também vice-presidente da Associação Pró Divino. Saudar de maneira muito especial o capitão Mendes, que está em algum local. Saudar o capitão Mendes. Nós estivemos hoje pela manhã juntos, num momento não tão alegre, afinal de contas, nós nos despedimos de um outro herói da cidade de Mogi das Cruzes, o responsável por escrever a nossa história, por registrar a nossa história, e que acabou também fazendo parte dela, que é o nosso professor Jurandir. Cumprimentar em nome do Dr. Paulo, secretário-geral da Câmara Municipal, a todos os servidores desta Casa Legislativa, demais autoridades. De maneira muito especial, agradecer aos familiares dos homenageados dessa noite e a todos os demais convidados. Hoje nós vivemos numa cidade que, segundo os números e os indicadores econômicos, estamos entre as 20 maiores cidades em termos de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. Nós estamos entre as 60 maiores cidades do Brasil em termos também de desenvolvimento econômico. Somos uma das principais cidades hoje destinadas, ou como servem como destino, de grandes empreendimentos e novas empresas que buscam se incorporar, gerar renda, gerar emprego, mas principalmente gerar riqueza. Nós somos uma cidade hoje que gozamos de uma diversidade gigantesca de raças, de culturas, por que não dizer de religiões também. Cidade essa que, dentro do Brasil, que ainda goza de determinado respeito em âmbito internacional, afinal de contas, também somos uma das maiores economias mundiais, um dos países mais populosos do mundo, mas um país muito diferente de 80 anos atrás. Um país que se urbanizou. E lembrando da década de 40, lembrando da década de 50, nós éramos um país eminentemente rural. Quase 70% da nossa população vivia na zona rural. Nós éramos um país de apenas 50 milhões de habitantes. Nós éramos um país, aliás, cujo regime de governo não era o regime que nós vivenciamos atualmente. E, independentemente das críticas que se fazem em relação àquele denominado Estado Novo, a realidade é que ele foi muito importante para a construção e para o Brasil que nós temos atualmente. E por um acaso, por alguns ataques, aliás, realizados aos nossos navios mercantes, nós fomos obrigados a sair da neutralidade, tomarmos uma posição, enviarmos os filhos da nossa cidade, os filhos do nosso Brasil, a fronteiras distantes dentro da Europa. Não para defender outros países,
esses nossos heróis, esses nossos combatentes foram defender o nosso Brasil, que também passou a ser atacado durante a Segunda Guerra Mundial. E eu fiz questão de citar a situação em que nós atualmente vivemos, porque a realidade é que nós desvirtuamos, de certa maneira, quem serve ou se presta como os nossos exemplos, exemplos de vida, ou quem serve ou quem se presta a ser os nossos heróis da atualidade. Alguns jovens, alguns dos nossos filhos, nossos netos, acabam cultuando jogadores, sejam eles de futebol ou de outras modalidades esportivas. Alguns dos nossos filhos e nossos netos acabam tendo como heróis artistas de novela, de cinema, artistas culturais, cantores e assim por diante. E aqui não cabe nós delinearmos críticas em relação a isso. Mas eu entendo que existe uma certa desconfiguração da palavra herói, da palavra exemplo. Porque quando nós voltamos no passado, quando nós começamos a ver a vivacidade, a história do seu Milede, do seu Paulo, essas pessoas que se doaram, essas pessoas que se deram ou deram as suas vidas para a nossa cidade, para o nosso país, nós começamos a entender de verdade e de maneira muito profunda o significado da palavra herói. E passamos a entender o quão superficial são os heróis que nós cultuamos atualmente. Portanto, quero aqui novamente saudar a Câmara Municipal por emitir de alto e bom som aquilo que nós queremos aqui na cidade de Mogi das Cruzes, que é, sim, valorizar a rica história que nós temos, que é, sim, valorizar os nossos verdadeiros heróis, heróis mogianos, heróis brasileiros, valorizando não só através de títulos de honraria, através de reconhecimento, mas fazendo com que os nossos filhos, fazendo com que as futuras gerações entendam de verdade o significado da palavra herói. E não por outro motivo, a nossa prefeitura, a nossa administração, a administração do prefeito Marcos Melo, já tem programado uma nova reforma no Museu dos Expedicionários. Reforma essa que trará não só a modernidade, não só um conforto adequado, mas principalmente a valorização da nossa rica história e nossos verdadeiros heróis. A partir do ano de 2020, essas obras estarão instaladas. E nós esperamos fazer com que os nossos jovens e as nossas crianças passem a enxergar o senhor seu Milede, passem a enxergar o senhor seu Paulo com o mesmo respeito e mesmo orgulho que os seus familiares, os seus amigos e nós, hoje, integrantes do poder público, temos para com os senhores. Obrigado, gente. Uma ótima noite a todos. Com a palavra, o veterano da Força Expedicionária Brasileira, Milede Curi Andere. Ao cumprimentar o ilustre presidente desta casa, neste momento, Otto Rezende, queremos estender este cumprimento a todos os demais membros da mesa
e autoridades presentes e já anunciados pelo protocolo. E o fazemos em nome do Paulo e no meu próprio nome. Aproveitamos ainda este momento para cumprimentar todos os nossos familiares, todos os nossos amigos que vieram nos prestigiar nesse instante de glória. Apenas umas poucas palavras para externar o nosso sentimento nesse tão significativo evento. Não é de nosso feitio escrever o que vamos falar, mas, devido à nossa idade mais ou menos avançada, poderíamos nos deixar levar pela emoção, e ela está presente neste momento no nosso coração, e proferir bobagens e até inconveniência. Mas como isso poderia acontecer se externaremos somente o que vem do nosso coração e ele nos manda dizer apenas muito obrigado? Muito obrigado, vereador Otto Rezende, pela lembrança. Muito obrigado, senhores vereadores, pela unanimidade. Muito obrigado à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes como um todo. Mas, acima de tudo, muito obrigado à nossa querida Mogi das Cruzes. É a emoção que faz isso. E nestes mais de 70 anos do término da guerra, jamais nos esqueceu com as suas inequívocas demonstrações de seu amor e seu carinho. Cerca de 400 jovens de nossa cidade participaram ativamente dessa Segunda Grande Guerra, que hoje já não se encontram entre nós, e aos quais reverenciamos estendendo esta homenagem. Viva Mogi das Cruzes! Muito obrigado, Mogi das Cruzes! Parabéns, hein? Obrigado. Com a palavra, o veterano da Força Expedicionária Brasileira, Paulo Pereira de Carvalho. Boa noite a todos. Estou feliz, felicíssimo. Esta casa plenamente ocupada por todos vós. Eu vos agradeço e peço a Deus que Deus vos abençoe. É só o que eu tenho a dizer. Esse é o melhor discurso. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para o hino de Mogi das Cruzes com a letra de Raulindo Paiva e música de Raulindo Paiva Júnior.
agradeço a presença dos vereadores Pedro Comura, o vereador Protásio Nogueira, que tem me auxiliado muito aqui quando me secretaria, as autoridades que compuseram a mesa, as personalidades. Gostaria de poder aqui quebrar o protocolo e falar em nome de todos os primos, de todos os tios, de todos os amigos que estão aqui, mas a gente ia ficar aqui até amanhã. Então, eu só agradeço a presença de vocês todos. Foi uma noite muito emocionante. O coração da gente bateu mais forte, né, Beth? E a gente tem que fazer essa homenagem a esses homens que valorizaram a nossa terra, o Brasil. Então, como presidente, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na terça-feira, dia 22 de outubro de 2019, no horário regimental, das 14 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Essa sessão solene está encerrada.